Hoje nós vamos falar sobre pessoas. Será que você entende sobre pessoas? Será que eu sei sobre pessoas? Será que essa pergunta não é uma daquelas perguntas de 1 milhão de reais? Bom, hoje eu vou falar para vocês a minha experiência referente a este assunto, o que eu estudei, o que eu venho estudando sobre essa questão e principalmente o que eu fui descobrindo nesse percurso. Isso vai elucidar muitas coisas, isso vai trazer muito mais fluidez para que você consiga lidar com todo e qualquer tipo de pessoas. Não é sobre o outro, é sobre nós. Então, se você fizer uma reflexão sobre si, você vai entender que alguns comportamentos que você tem e também alguns traumas, algumas crenças limitantes, faça com que você trate certos assuntos de formas diferentes, de acordo com algum tipo de gatilho que você tenha. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é curar os seus traumas, tirar as questões de crença limitantes da sua cabeça, porque ela só está na sua cabeça, não existe. Crenças limitantes eu não tenho muitas, mas algumas que eu tinha, eu retirei e vou trazer elas aqui para vocês. Principalmente porque tem duas crenças limitantes que elas permeiam em qualquer área que eu vá, em qualquer classe social que eu vá e que eu discordo totalmente. A primeira coisa que eu fiz antes de iniciar todo esse caminho, todo esse percurso, foi conhecer os meus limites. Quais eram as limitações da Érica? Então, há muitos anos atrás, eu procurei fazer trilha. O meu pensamento naquele momento não era nem sobre saber ou entender sobre pessoas, sobre o outro, mas sim me descobrir mais, descobrir até onde eu tinha domínio sobre a minha mente. As trilhas são ótimas nisso, por quê? Porque ali você vai colocar todo o seu limite corporal e mental à prova. Então eu recomendo muito que você pegue um tempo da sua vida ali, um ano no caso, eu fazia as trilhas somente nos finais de semana e pelo menos uma vez no mês. Então tinha mês que eu fazia 2 vezes no mês e mês que eu fazia uma vez só. Pra quê? Pra eu poder conseguir fazer uma trilha maior no final dessa minha jornada. Que foi o que aconteceu. A última trilha que eu fiz, ela se chamava Trilha do Ouro, onde eu andei ali 50 quilômetros, 25 quilômetros num dia. E no dia seguinte, aproveitou um pouco ali do espaço. E no domingo, né, que foi numa sexta, num domingo, a gente fez a finalização dessa trilha com mais 25 quilômetros para chegar no final dela. Por que, Érica, você se descobriu os seus limites ali? Porque logo nos primeiros 20 minutos eu torci o meu pé. Então ele ficou muito inchado. E nesse percurso de 50 quilômetros, eu acabei, nesse período, torcendo o meu pé mais 5 vezes. Então eu precisei ter muito domínio sobre a minha mente, foram muitas questões ali colocadas à prova e eu consegui finalizar. Mas eu só fiz a trilha naquele momento porque eu queria saber se, na verdade, eu iria conseguir ser uma advogada autônoma. Por que, Érica, você fez isso? Porque empreender não é fácil. Então eu quis me pôr à prova naquela época, me pôr em teste para ver até onde eu aguentaria para eu conseguir gerar aquele propósito que eu tinha na minha vida. Então eu iniciei por ali, me descobri uma mulher muito forte, tanto corporalmente quanto mentalmente. Depois disso, eu comecei a ler alguns livros. Na verdade, eu sou uma leitora ácida desde a minha infância. Nos primeiros livros que eu procurei ler, porque eu tinha muitas questões de bondade, carregava muito esse espírito de ser boazinha demais comigo, foi Mais Esperto que o Diabo, que é esse livro aqui. Depois eu li Comunicação Assertiva, 48 Leis do Poder, Poder e Manipulação. Então foram esses livros que eu li. Depois eu vou trazer para vocês os outros livros que eu li, pois eu vou trazer eles de forma resumida aqui para vocês. Então, esses livros foram as minhas viradas de chave. Foi onde ali tudo começou e se iniciou. O que eu entendi depois de ler esse livro? Que eu precisava de mais. Eu precisava, para curar alguns traumas meus e para curar algumas crenças limitantes, eu precisava
de mais leitura e mais vivência. Então eu passei a fazer desta forma. Acabei me tornando uma pessoa introspectiva. Por quê? Porque eu precisava, para tratar de traumas, curar traumas, você precisa se interiorizar muito. Então você não consegue fazer isso com muita gente à sua volta. Você só consegue fazer isso quando você se interioriza. Então é uma questão muito complexa e demorada. 4 anos para retirar ali tudo que eu sentia necessidade de alterar em mim para conseguir fundamentar os meus propósitos. A partir disso, eu passei a ver sobre comportamento corporal, que é uma questão muito boa. Eu não faço isso de forma profunda, eu faço isso de forma simples. Saber ali qual o limite do outro, saber ali quando que eu estou sendo de fato inconveniente, ou quando a pessoa está querendo me dizer algo e ela está tentando falar ali de forma não verbal, né? E por que eu falo de forma não profunda? Porque não é porque a pessoa coça o nariz ou ela faz alguma coisa assim do gênero que quer dizer que ela esteja mentindo ou te omitindo algo. Por exemplo, às vezes eu dou risada por nervosismo, mas não significa que eu esteja mentindo. Então, essa parte um pouco mais profunda eu deixo para especialistas, porque é uma análise muito mais complexa. Eu parto ali sempre para as questões simples, ter percepções mesmo e atenção ao meu redor. Depois disso, eu acabei entendendo sobre personalidades. Nessa minha jornada, desde ali do início, eu descobri a doutora Ana Beatriz, que ela é uma psicanalista fabulosa. Então ela fala muito sobre personalidade, sobre pessoas narcisistas, pessoas psicopatas, pessoas ansiosas, né? E outras personalidades também que são necessárias que a gente saiba, por exemplo, pessoas manipuladoras, porque, gente, uma coisa é você ser manipulado de forma inocente e outra coisa é você saber que você está sendo manipulado, mas trazer essa permissão para que o próximo faça. Então eu acabei me aprofundando sobre esses temas e aprendendo a forma de tratar o meu próximo e também a forma que eu gosto de ser tratada, ou seja, eu tinha os meus limites muito expansivos e isso me ajudou a diminuir esses limites para não passar ali do respeito para o desrespeito, cruzar essa linha. Vou trazer aqui então 2 crenças limitantes que eu quebrei fortemente na minha vida porque não faz de fato sentido nenhum, que uma delas é: só escute quem construiu algo, não escute quem não construiu nada. Isso é uma das crenças limitantes que permeia em todas as classes sociais e que eu não concordo de forma nenhuma, até mesmo porque as melhores dicas que eu já recebi foram de pessoas que não criaram nada, que não tem nada. Então, isso não faz sentido. Entenda, se uma pessoa que ela não é estudada sobre certos assuntos e ela chega em você e fala, quer dizer que aquela pessoa que você está almejando, que é uma pessoa de alta performance, ela vai reparar muito mais coisas do que aquela pessoa que tentou te alertar sobre algo te falou. Então é por isso que não faz sentido nenhum. Se aquilo, como que eu faço essa métrica? Eu faço um jogo chamado 100%. Isso é algo que eu li sobre, mas eu coloquei como jogo 100%. E eu trago isso há muitos anos na minha vida. Eu pego 100% do que uma pessoa fala e retiro principalmente aquilo que me tocou, que de fato a pessoa tem razão naquilo que ela falou. Depois eu faço uma próxima análise sobre o que eu não compreendi por falta de conhecimento que ela disse ali no meio e procuro me aprofundar sobre o assunto e entender o que ela estava tentando me dizer sobre aquilo, ou às vezes posso perguntar para ela também, a depender do que seja. E a última fase é o descarte. Então, se às vezes ela me passou uma informação que eu já conhecesse, isso daí já seria descartado porque eu já conheço. E se ela falou algo que eu entendo que é mais sobre ela do que
sobre mim, que é uma frustração dela, não uma frustração minha, porque numa fala de 100%, a pessoa ela tá te entregando tudo o que ela tem. Então ela não sabe a sua trajetória de vida, ela não sabe sobre seus estudos, então ela vai te entregar tudo. E aí vai de você fazer essa dissolução para conseguir chegar numa máxima que seja boa e bacana para sua vida. Então eu não descarto nada do que as pessoas falam. Eu vou lá, pego aquilo e reflito. A depender também do que a pessoa tiver me dito ali na hora e eu não estivesse eu não tivesse a visão sobre aquilo, eu posso até mudar de ideia na hora se eu ver muita razão no que ela disse dentro de algo que eu esteja fazendo, ou através de sugestões, ou através de uma forma de pensar que eu estava tendo pequena e que eu poderia ampliar, ou por estar ampliada demais eu teria que reduzir para não trazer transtornos futuros. Então eu não faço um descarte de 100% do que as pessoas falam. Eu escuto e posso digerir aquilo. Antigamente, o que eu fazia? Eu era uma pessoa muito reativa, para vocês entenderem. Eu era uma pessoa 880. E isso me trouxe muitas coisas boas na minha vida, mas também muitas coisas que não eram legais. Por quê? Porque eu era do meu jeito, eu era de jeito nenhum. Então, não funciona assim. Então, eu procurei, depois ali de certa fase, me tornar um pouco mais diplomata também. E eu ainda estou nessa jornada, porque é muito difícil uma pessoa que tem uma personalidade forte como a minha abrir mão de certas coisas, mas isso vai se moldando com o tempo. Mas o que eu tenho aqui a dizer pra vocês é que o principal de tudo é você curar os seus traumas, porque os seus traumas são correntes na sua vida. Se você não se aprofundar, isso demora, gente. Eu demorei 4 anos, então assim, até você abrir, tirar aquele band-aid daquele machucado, você ver aquela ferida, começar a tratar ela fazer uma casquinha e cair, demora muito tempo. Então você precisa se permitir a se curar. Por exemplo, eu tenho alguns traumas, eu tinha, na verdade, alguns traumas de infância, tinha algumas questões sobre o falecimento da minha mãe, então isso me trouxe algumas amarras na minha vida que eram desnecessárias e que me desgastavam muito e não havia necessidade alguma. Então esse meu vídeo hoje não é para falar sobre o outro, é para falar sobre você, porque a forma que o outro te trata é a forma que você está permitindo a ser tratado. Se o fala para você, você não tem capacidade para fazer certa coisa, ele pode estar totalmente enganado. Isso tem que trazer um impulso para você ir lá e fazer de fato. Estudar se você não sabe, para poder realizar os seus sonhos. Não se diminuir sobre certas circunstâncias que não tem fundamento nenhum. Por exemplo, eu tenho vontade de ir num restaurante caríssimo. Se você tiver dinheiro, vai lá e vá. Não tem problema nenhum nisso. Agora, se você escutar a pessoa falando, mas você não tem que estar naquele lugar, você não tem... Gente, se eu fosse ouvir isso, eu não faria nada da minha vida. Eu também não estaria vinculada hoje às coisas que eu estou vinculada. Por quê? Porque as pessoas vão tentar te diminuir ou ao nível dela ou abaixo delas. Ou elas não vão querer ver você se aflorar, se abrir. Então, você precisa ter este estudo comportamental, sobre saúde mental, para você conseguir gerir melhor a sua vida. E isso é uma questão muito forte. E não adianta falar, Érica, mas as pessoas fazem isso. Gente, eu me deparo todos os dias com pessoas que são nítidos ali, traumas na vida delas, são nítidos que ela tenta te diminuir para ela sobressair a você. Então essas leituras são importantes para que você consiga digerir melhor a sua vida e as fases da sua vida também, e você se compreender a cada fase que você estiver, porque senão você entra numa bola de neve que você não presta atenção em mais nada e você só vai fazendo de forma robótica as coisas que você precisa fazer. Você não para pensar porque você não quer lidar com outras coisas e isso impacta de forma direta na sua vida. É por isso que eu fiz esse canal.
mente e justiça. Por quê? Porque uma coisa está vinculada à outra. Quantos advogados que eu não sou advogada ainda, né? Estou tirando a minha OAB, mas quantos advogados que ao tratar, lidar ali com clientes, coisas que eu já faço há 10 anos, porque eu estou na área jurídica há 10 anos, o advogado ele se torna psicólogo da pessoa, porque ela precisa ali lidar com alguns traumas dela. Então é muito complicado, sabe? Por isso que eu trouxe esse canal Mente e Justiça, pra gente poder também tratar o nosso mental, porque é algo que eu estudei em paralelo fora a área jurídica, que é a minha área de atuação. Então o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma coisa a dizer, vocês podem deixar nos comentários, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo.